Amados irmãos e amadas irmãs, dando prosseguimento à série O Discipulado na Igreja de Deus, abordaremos hoje o capítulo 13, cuja temática se refere à terceira parte da libertação, a qual se apresenta, conforme já sabemos, como segundo estágio do processo da redenção. É sempre oportuno salientar que esta ministração ficará acessível a qualquer pessoa na plataforma YouTube, mesmo que se trate de alguém não integrante da Igreja de Deus. Por essa razão, repetirei algumas frases já enunciadas em preleções anteriores. Em todas as nossas conversas passadas, tenho insistido em reforçar a obrigatoriedade indiscutível de que nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, deve ser o modelo exclusivo, imprescindível e insubstituível para o discipulado. E, portanto, não é de nossa alçada. Não devemos e não podemos usar referências humanas para constituir pessoas discípulas. E volto a repetir, com ênfase, que não é possível que nos convertamos em discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus, se mesmo tendo nascido de novo, não sustentarmos perseverança na vivência do processo da redenção, a qual se compõe de 8 estágios, que volto a referenciar para ficarem bem armazenados na memória: expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Na semana anterior, concluímos nossa conversa falando do cinto da verdade. Hoje, avançaremos a partir das considerações sobre o escudo da fé e provavelmente finalizaremos o estudo da invencível e inquebrantável armadura de Deus. Porém, parece-me conveniente e, de certa forma, produtivo fazermos um brevíssimo sumário, bem sinóptico, sobre essa verdadeira fortaleza espiritual que o Altíssimo, soberano Iá, mediante seu ilimitado e incondicional amor, nos proporciona. A Shirion Elohim, ou seja, a panóplia Theos, em português, a armadura de Deus. Como somos pessoas obedientes e tementes ao único Deus verdadeiro, a quem adoramos com exclusividade, procuramos exercitar vigilância permanente, orando sem cessar. Por que devemos agir assim? Estamos em guerra espiritual, enfrentando um inimigo desesperado e espernegante e suas quadrilhas imundas. Esses espíritos degenerados e abomináveis não seguem regras lógicas e previsíveis. Pelo contrário, não há limite para a sua perversidade
ignominiosa. Então, nesse cenário tenebroso, vocês certamente perguntarão: como podemos? E eu acrescentaria: e devemos guarnecer-nos? Respondo prontamente, usando as palavras do apóstolo Paulo: vestindo a armadura de Deus, cujas partes principais são o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, que já estudamos, o escudo da fé, a espada do Espírito e o calçado do Evangelho. Neste ponto, permitam-me recordar-lhes uma questão que não nos pode passar desapercebida. Nunca devemos pensar que Satanás ataca a igreja. Na verdade, a igreja faz carga contra o inimigo, porque ele é o governante deste mundo caído, de forma firme e inabalável. E assim a igreja avança. Em resposta, o iníquo contra-ataca. Lembremos que nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, afirmou que as portas do Sheol, ou seja, da sepultura, não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. Na verdade, elas serão derrubadas pelo poderio da igreja. Assim, tenhamos presente que constituímos o corpo do Messias, cujos pés esmagaram a cabeça da serpente. E aproveito o ensejo para relembrar a vocês 3 conceitos, ou situações, como queiram, que não podem ser confundidos: luta, prova e tribulação. Nossa luta é contra o diabo e suas hostes sórdidas, como está escrito em Efésios 6:12. A prova nasce de Deus e tem o propósito de purificar-nos e aperfeiçoar-nos, fazendo-nos crescer espiritualmente. Tribulação é a batalha decorrente dos pecados que cometemos. Aí vocês perguntam: como vencer essa luta? Com oração, jejum e armadura espiritual completa. Como vencer a prova? Com arrependimento, adoração a Deus, louvores a Ele, dando-lhe glória exclusiva e absoluta por tudo. Agora, podemos ingressar no tema previsto. Estamos falando sobre a armadura de Deus. Então, comecemos a conversar sobre o escudo da fé, que está mencionado em Efésios 6:16. Recordemos que a fé, em hebraico emuná, vem por ouvir a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Emuná é a virtude como verdadeiro portal sobrenatural de poder ver e entender, com certeza, algo que não é visível, que não é palpável, como podemos conferir em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que, então,
Não precisamos de locais específicos, nem de imagens do Altíssimo Deus e de nosso Senhor Jesus, para neles termos fé. Nosso escudo é permanente e nossa convicção inabalável é base e prova do que não vemos. Neste momento, até para manter a praxe, amados irmãos e amadas irmãs, gostaria de abrir um parêntese e ilustrar de maneira cotidiana o que estamos falando. Vou contar-lhes a história que ouvi de alguém muito inspirado. A história de um pai e seu filho que viajou para longe. Certo pai tinha 3 filhos. Um dia, um deles, o primogênito, foi embora para o Japão. Esse pai, bem entendido, morava no Brasil com sua família. E então, o pai, na despedida, pediu-lhe que ligasse para ele com a maior frequência possível, dando notícias. O filho partiu e levou consigo uma foto do pai. Passa-se uma semana e ele não ligou. 2 semanas, não ligou. 3 semanas, não ligou. 4, 5 semanas e não ligou. Um mês decorre e ele não ligou para o pai. 2 meses mais e ainda 3 meses e não houve a ligação telefônica do filho para o pai. Então, o pai, que não tinha notícias desse filho amado, inquietou-se, apreensivo com o que pudesse estar acontecendo com ele. E finalmente conseguiu ligar para ele. Nesse contato, o filho revelou que olhava diariamente para a foto do pai e conversava com aquele retrato, sempre dizendo: "Estou bem, pai, não te inquietes." Inclusive, o filho referiu que beijava a foto do pai enquanto proferia aquelas palavras. O pai, então, disse ao filho: "Tudo bem que você assim procedia, mas eu queria mesmo, meu filho, é que você falasse comigo, porque não adianta conversar com minha imagem." Perceberam? Amados irmãos e amadas irmãs, isso é o que numerosíssimas pessoas estão fazendo. Falam com foto ou com algum tipo de imagem, mas não têm fé no coração. Agem desconhecendo que ninguém precisa de objetos para conectar-se ao Altíssimo Deus, nosso Pai. Quando procedem dessa forma, o inimigo percebe que ali não existe um escudo genuíno de fé e atira seus dardos inflamados e torpes, com grande possibilidade de causar os danos que ele pretende. Na verdade, tenhamos firmemente implantado em nosso ser que não precisamos de artefatos físicos, nem de locais específicos, nem de procedimentos ligados à dimensão material, carnal. Basta-nos a confiança absoluta, inquebrantável e incondicional no Altíssimo Deus. Esse é o escudo da fé, intransponível, suficiente, inalterável, que nenhuma seta satânica consegue ultrapassar. Amados irmãos e amadas irmãs, temos falado sobre
uma armadura defensiva, ou sobre a parte defensiva da armadura. Chegou o momento de atacarmos, sem, no entanto, afrouxar nossas defesas. Vamos desembainhar a espada do Espírito, como está descrita em Efésios 6, 17b. E leiamos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembremos que o diabo sempre vai agir contra a nossa vida, tentando neutralizar nossa identidade, questionando o que temos possibilidade de realizar. Por outro lado, sabemos que nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, nosso Redentor, foi tentado 3 vezes no deserto. Na primeira investida, Satanás colocou em dúvida a essência do Cristo de Deus, em um cenário em que o Santo Messias tinha fome, e muita fome. Leiamos Lucas 4, 3. E disse-lhe o diabo, abre um parênteses, questionando a identidade do Messias: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Nosso divino mestre comeu uma pedra transformada em pão? Não! Ele respondeu, como foi registrado no verso seguinte. Respondeu ao diabo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E é dessa forma que o diabo sempre agirá em relação a nós, indagando: se és filho ou filha de Deus, por que essa provação está sendo aplicada a ti? Reflitam sobre isso. Na sequência, qual será a próxima arremetida do iníquo? Sobre nossos valores, oferecendo-nos prazeres, posses, poder mundano. O diabo investigará ardilosamente o preço a ser pago por ele à pessoa crente, para que essa se prostre aos seus pés, como constatamos em Lucas 4, 5 a 8. E o diabo, levando o Senhor Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei todo esse poder e sua glória, porque me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Qual foi a resposta de nosso divino Mestre, Redentor e Rei? Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás apenas a Iá, teu Deus, e só a ele servirás. Na sequência, amados irmãos e amadas irmãs, o tentador apelará para a segurança provida por Deus, como aprendemos em Lucas 4, 9 a 12. O diabo não desistiu. Levou o Senhor Jesus a Jerusalém
e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Citação correta do demônio. Mas Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás a Iá teu Deus. Deus não pode ser tentado. Agora, gostaria de fazer, talvez como um breve parêntese, ou como complemento, brevíssimas considerações sobre o vocábulo palavra em hebraico. Em hebraico, o vocábulo que expressa o conceito de palavra é davar, dalet, vet, resh. O que entra pela porta de tua cabeça lidera. Esse é o significado da palavra palavra em hebraico. Ou então, expandindo com mais detalhes, é a essência que entra em nossa casa pela porta e torna-se nossa cabeça, nossa direção, liderando-nos e conduzindo-nos para algum lugar. No nosso caso, integrantes da Igreja de Deus, para o Altíssimo Deus. Portanto, estejamos sempre em atenção e vigilância máximas quanto àquilo que ouvimos e internalizamos em nossa mente. Aprendamos com a advertência do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Reflitam sobre essa passagem. Então, quando a palavra de Deus entra em alguém e realiza nela uma ocupação plena, essa pessoa fica armada de uma espada com autoridade e torna-se pronta para a conquista da vitória sobre o diabo e todas as suas potestades malignas. Lembremos-nos de que tudo o que sai pela boca é proveniente do coração. Outro ponto crucial que é preciso ser abordado nesse momento. O diabo não entende atitudes corteses ou elegantes. Ao lidarmos com suas tentações, precisamos agir com autoridade explícita, emitindo comandos claros, como afasta-te, repreendo-te, destruo-te, aniquilo-te, anulo-te. Não por nós, mas com o poder da palavra de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, o Santo Cristo de Deus. Finalizando, amados irmãos e amadas irmãs, inspiremo-nos em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eis as características do discipulado: redarguir, corrigir, ensinar, instruir.
Amados irmãos e amadas irmãs, chegou a hora de completarmos nossa vestidura espiritual. Posicionemos agora nossos pés no calçado do Evangelho da Paz, como instruído em Efésios 6,15. Nosso Senhor Jesus instruiu claramente seus discípulos a entrarem nas casas e lá deixarem sua paz. Em Mateus 6, 12, 13. Leiamos essa passagem. Ao entrardes na casa, saudai os presentes. Se de fato for uma casa digna da vossa saudação, deixai-lhes vossa paz. Se não for digna, que vossa paz volte para vós. Mas cabe uma pergunta: por que calçado do Evangelho da Paz? Para vesti-lo, depurar o caráter e sair para a pregação da Boa Nova. Lembremos o que é mesmo uma igreja. Uma assembleia de pessoas que foram extraídas para fora das paredes do sistema, do cenário limitado, e seguiram para cumprir, realizar e divulgar a palavra de Deus. A paz é a harmonia, a conexão real com o Altíssimo Deus, a qual congrega e equilibra todas as coisas. Abro mais um pequeno parêntese nesse momento. O que ocorre à nossa volta com profusão? Pergunto-lhes. Quando o Espírito de Deus se vai, abandonando uma congregação, surge a necessidade de trazer compensações aparentes. Na maioria das vezes, em forma de entretenimento e atendimento de expectativas carnais a essa igreja. Como? Olhemos para o que está acontecendo em todo o mundo, nos chamados cultos promovidos pelas denominações religiosas e mesmo por congregações que se dizem Igreja de Deus, que se apresentam como defensoras e propagadoras do Evangelho da Paz. Deixo as conclusões para vocês. Mas continuemos. É oportuno recordarmos Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Jesus, o Cristo de Deus. E também voltemos ao passado e visitemos Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Amados irmãos e amadas irmãs, o calçado do Evangelho implica no atendimento de dois chamados de nosso Senhor Jesus. Primeiro, ele nos convoca: vinde a mim. E quando comungamos com ele, ele salva-nos. Em seguida, ele exorta: vinde após mim, segui-me. Quando atendemos a esse comando, ele torna-nos seus discípulos e suas discípulas. E assim, essa caminhada, com certeza, conduzir-nos rumo a vitórias e bênçãos, em nome do Cristo Santo de Deus, nosso Senhor Jesus.
Amém. Amém.